Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do Multicast aqui do Instituto Multiverso e hoje eu tô aqui trazendo sempre um assunto bacana para você e dando voz para pessoas muito interessantes que podem trazer muita informação e, por que não, uma reflexão muito importante, né? Ainda mais numa sociedade como a nossa que precisa que a gente reflita muito sobre muitos assuntos. Então eu tô aqui do lado do meu amigo Pierre, né, e do Super Alan que vai trazer aqui pra gente algumas informações também. Vamos lá, Pierre. Olá, eu sou Pierre Freitas e estou aqui com o meu amigo João, do Instituto Multiverso também, e vamos bater um papo com o nosso amigo Alan, que é um sanitarista, pesquisador e muito mais coisas, né, Alan? Com certeza. Acho que obrigado pelo convite, Joãozinho, Pierre, né, todo mundo que vai assistir esse videocast. Eu tô me sentindo no Podpah. Não sei se eu não sei se as pessoas conhecem o Podpah do Igão e do Mítico, né? Acho que é um podcast importante que tem conversado aí com a juventude, né? Com o público em geral, né? Interessado em mídia, né? Em comunicação e atualidades. Eu sou Alan, eu sou sanitarista, como o Pierre falou, né? Eu sou formado em saúde pública pela USP, tenho aí uma experiência acadêmica, política, dentro do SUS, né? Pensando sempre em política pública. Sou mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP e dando entrada no doutorado, e acho que talvez o mais importante dessa conversa toda é que hoje eu coordeno o projeto Respire do Edley, que é uma ONG que trabalha com HIV/AIDS há muito tempo, né? Começa a trabalhar com redução de danos, e o Respire é um projeto que trabalha a redução de danos em festas, né? Festas, tem uma história muito forte em festa de música eletrônica, fazer as ações de RD lá. E agora a gente está remodelando e construindo as ações em fluxo e bailes funks, né? Pensando essa relação, né, da saúde com a periferia, com a cultura, né? Como a gente pode fazer redução de danos nesses locais. E também sou supervisor sanitarista no CEJAM, trabalhando na atenção primária à saúde do Capão Redondo, Jardim Ângela e Mogi das Cruzes. Então sempre o debate da periferia me interessa muito em muitos aspectos. É isso. E por esse conhecimento todo que o Alan tem, é que ele também está com a gente no projeto Colocação, que é um projeto que nós do Instituto Multiverso desenhamos para trabalhar a questão de redução de danos, né, em população LGBT no uso de sexo, no uso de drogas, substâncias durante o sexo, né, o que a gente chama de chemsex. Então, a gente já percebeu que isso é um problema sério aqui no Brasil, e aí a gente resolveu então desenhar um projeto no Instituto Multiverso, e a gente colocou o Alan também para trazer um bocado desse conhecimento que ele tem de juventude, né, de periferia e de sexo e drogas, porque como ele mesmo disse, ele trabalha com isso já tem um bocado de tempo, né? Ô Alan, mas vamos mudar um pouquinho aqui, mudando e não mudando. Eu queria te perguntar o seguinte, música é uma parada... Porque você também trabalha com arte, né? Sim. Música é uma parada que mexe muito com a gente, né? E principalmente na nossa cultura, no Brasil, a gente tem um tipo de música tipicamente brasileiro, né? Que é o funk, né? E é um tipo de música, um estilo musical que por muitos anos foi muito ainda é, né? E muito estigmatizado, tanto que a gente escuta muito, principalmente lá na minha região, no Centro-Oeste, onde eu vim, a gente sempre escuta uma festa que tem... A gente sempre escuta que uma festa que tem funk é uma festa menos importante, de ralé, né? Como que você vê esse tipo de crítica com relação ao funk? Legal. Pergunta difícil. Mas, assim, eu vejo o racismo operando. Acho que é uma forma do racismo funcionar na sociedade, né? Porque o funk é tão estigmatizado, né, na periferia, e quando toca num bar de playboy no centro da cidade é super bem visto. Então, acho que esse é um lugar importante. Mas o funk também é uma história muito recente nossa, né? Porque se a gente for olhar 20 anos atrás, né, o samba sofreu o mesmo processo de discriminação que o funk sofre hoje, né? O pagode, por exemplo, sofre também algum tipo de preconceito, né? O rap, o hip hop. Mas uma coisa que eu sempre localizo e vejo como importante é que o funk está falando de uma realidade social, né? De como é mesmo viver na periferia, né? Acho que o funk é muito famoso, que a gente conhece de cor e fala, é Cidinho e Doca, né? Quando ele fala, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Cidinho e Doca, em 95, já falava da questão, né, do massacre, né, do genocídio de jovens negros. Então, o funk é visto como ralé, porque se a gente colocar uma lente racial, quem são as pessoas que tocam funk hoje? São pretos, são de periferia, que não tem normalmente acesso, né,
o que a gente chama de música, né? Porque música, quando a gente olha assim, é música clássica, isso é música clássica. Beethoven é música clássica, Chopin é música clássica, mas quando a gente coloca, por exemplo, o MC Ariel, que é uma puta de uma potência hoje no funk, desmerece. Então o funk ele é muito amplo, né? Então, se a gente for parar eu tô muito interessado no funk mandelão, por exemplo, no funk automotivo, que é aquele mais da putaria mesmo, mais agressivo, né? Que quando a gente olha, fala... São os proibidões, né? São os proibidões. São os proibidões. Cidinho e Doca, por exemplo, né, ele vai começar um movimento que vai ser o funk consciente, falar das questões políticas da periferia, da favela, né? E diferente, e a gente perdeu muito recente o MC Marcinho, né? Sim, Glamurosa, cara, que coisa triste. que é da vertente do funk pop. Sim. Então, o funk consciente, o funk pop, o funk melody, né? E o funk mandelão, automotivo proibidão, fala muito da vida na periferia, né? Pela questão política, pela questão do amor, né? Aí falando de Bell Hooks, para quem conhece o trabalho da autora, e da questão da putaria mesmo. Vou dar um exemplo muito que eu acho sensacional, assim, né? O Baile do Bega, que é em Paraisópolis, né? Que é aqui em São Paulo, na Zona Sul, reúne mais de 20 mil pessoas todo final de semana na favela. E eles têm falado muito que o Baile do Bega é um movimento cultural. Sim. Nossa. Por que o movimento cultural, né? Porque é isso, né? Quem é jovem de periferia, quais são os lugares que eles acessam para ter saúde mental? Cara, isso é muito importante, porque traz um outro status ao movimento, né? Sim. Dá um outro status pro movimento, porque é isso, porque ser jovem, né, é muito diferente, né? Um jovem do Paraisópolis vai ser muito diferente de um jovem que mora no Santa Cecília. Até pelos acessos, né? Exatamente. Os acessos até de compreender ou de ter acesso a outras formas e tipos de cultura. Exatamente. Eu moro na Santa Cecília, né, que é no centro de São Paulo, né, Reduto Hipster. Hoje eu tava até falando com o meu parceiro, né? Do chão de taco. Do chão de taco, das plantas, né, Das dos plantas. pets. Hoje eu tava até falando com o meu parceiro hoje, né, que hoje fui tomar café. Podcast é pra falar da vida, tá? Exatamente, é isso. Eu fui tomar café hoje num lugar X, num brunch, né? Como a gente fala assim e tal. E eu fui num lugar que eu sempre vou... Ele já tá muito Santa Cecília. Santa Cecília, demais. Santa Cecília. Demais um taco. Já foi tomar um brunch. porque já era mais depois do meio-dia, né? E aí eu fui num lugar que eu sempre vou X, então chinelão, camisa, regata, ok. Só que no bairro abri um lugar novo, e esse lugar novo é perto do Copan, então tem uma outra linguagem, um outro acesso. Eu pensei, eu não vou nesse lugar novo de chinelão, camisa e regata, porque se eu for lá, a abordagem, né, o acolhimento vai ser outro comigo, diferente do que eu já tenho vínculo com as pessoas lá, do que eu vou sempre. Então isso é um ponto importante. E até porque onde você vai sim, provavelmente é uma coisa mais barrística, né? Ali no Copan tá uma coisa mais central, mais elitizada, mais... Exatamente. Então, esse é o que eu queria falar, que há diferenças, né, de ser jovem, de como a gente olha essa produção cultural dessa juventude. Voltando para o Baile do Bega, né? Então eles têm se afirmado como um espaço cultural para esses jovens. Só que ao mesmo tempo, né, isso vai tensionar um pouco do que a gente entende de sexo, por exemplo, né? Se no centro de São Paulo tem lugares específicos para transar, eu posso falar os nomes dos locais aqui? Não. Nome, a gente evita de falar nomes. Tá, legal. Isso é importante Cita eu o local, saber. referencia, mas a gente evita, porque a gente não está sendo pago por eles, nem para fazer propaganda. Com certeza, nem para ganhar voucher de graça. Exato. Então, no centro de São Paulo, tem alguns lugares muito específicos para fazer sexo, que são regulamentados, é bonitinho, né? Tem acesso a insumo, acesso ao preservativo, gel lubrificante. E quando a gente coloca esse problema para a periferia, né, pro Baile do Bega, por exemplo, o Baile do Bega tem um lugar que eu adoro, assim, do fundo do meu coração, que é o Beco da Mamada. Tá explicado o motivo que ele gosta desse lugar. Ficou bem referenciado. Bem referenciado. Mas deixa eu te perguntar aqui, porque eu não sou daqui. Então me explica que você falou Baile do Bega fica onde? Baile do Bega fica no Paraisópolis. Paraisópolis fica onde? Fica na zona sul de São Paulo, é bem próximo do Morumbi. Fica mais ou menos quantos quilômetros ou tempo daqui do centro? Distante. Lá do centro. Do centro acho que deve dar 1 hora no máximo. Mais 1 hora de carro. Ou de transporte público? Transporte público. É longe, não é? É longe. É bem longe. Dá uns 20 Entendi. quilômetros Então é do bem centro. longe, é periferia da periferia, né? É periferia. Não, assim. não é. Na É verdade, longe. É uma periferia,
Né? Mas a gente o Paraisópolis está do lado do Morumbi, que é um dos bairros, Mais já rico, foi um dos né? bairros mais ricos Saquei. da cidade. Entendi. Então, Paraisópolis e Morumbi tá assim, coladinho. Isso. Saquei. Então, tipo, de um Paraisópolis lado... que teve até uma novela que falava... Sim, isso Sim, mesmo, novela das sim. sete. Que inclusive mostrava a diferença que era de estar do lado de uma Sim. de um lugar Isso mesmo. super alta sociedade. Isso Saquei. mesmo. E aí o Beco da Mamada, né, quando a gente olha assim, se a gente é mais conservador e mais Caxias, acha um absurdo o Beco da Mamada. Como assim, né? As pessoas estão transando na rua, né, sem preservativo. Mas aí tá uma dobra, né, importante nesse lugar do Beco da Mamada, né? Porque até mesmo aquela polêmica do clipe da Anitta em Funk Rave. Sim. Saiu uma polêmica fortíssima, né? Que a Anitta, né, na perspectiva das pessoas brancas, heterossexuais, cisgêneras, né? A Anitta estava incentivando o sexo Oral o sexo oral na rua. na viela. Mas na perifa é esse o lugar que as pessoas têm para transar. Na verdade, ela estava mostrando o que acontece. Né, Mostrando o que acontece, exatamente. Então, por que a gente acaba estigmatizando o baile do Beg em Paraisópolis, o Beco da Mamada, a Anitta, e quando a gente olha porções da cidade, no centro de São Paulo, Itaim Bibi, Higienópolis, Anália Franco, tá ok, tá liberado. É bacana, né? Então ali é aquele espaço para tal. E aí eu acho que é importante porque o funk é isso. O funk ele é muito duro na realidade, né? Então se a gente não tem olhos para olhar com um olhar crítico para isso, a gente vai realmente ir para olhares reducionistas da coisa, né? Então é muito importante ter o Beco da Mamada no baile do Bega, por exemplo, para falar a sexo, mas também é uma denúncia. A gente não tem espaços para realmente ter os nossos afetos concretizados, né? Uhum. E aí a polêmica da Anitta, só para eu finalizar, que eu acho importante, todo mundo caiu matando em cima dela. Mas a gente, em algum momento, foi perguntar para as funkeiras sobre o que elas acham, isso, Tati Quebra-Barraco, o que a Tati Quebra-Barraco acha daquela cena da Anitta? O que, por exemplo, a Daisy Tigrona acha disso, ou até mesmo, né, as funkeiras feministas falam daquela cena, dela fazer sexo oral num cara. Porque aquilo, eu sempre vou partir de um lugar que música é ficção. Uhum. Então, o que a Anitta criou foi uma ficção, que pode ser realidade ou não para a favela. Então, a gente faltou ouvir as pessoas que mais são afetadas, né, afetadas não, né, que mais estão lá no Beco da Mamada ou estão fazendo sexo na viela. Por exemplo, né, as irmãs de pau. O que participam, o que atuam, ou que estejam mais próximos até mesmo, né, desses territórios. Porque quem transita para esses territórios, com certeza vai ter uma percepção completamente diferenciada, né, de como que foi abordado esse clipe da Anitta, por exemplo. Exatamente. Aí eu tenho gostado muito das irmãs de pau. Uhum. São duas travestis funkeiras, né, que têm escancarado as questões de gênero e sexualidade no funk. Inclusive da relação com o tráfico também, né. Eu fui no show delas no sábado agora, na Pancas. Pancas é uma festa de funk LGBTQIAPN+, para a juventude negra, de periferia. E as irmãs de pau se comunicam muito com esse público, né? Então elas falam muito. E que acontece na periferia mesmo. Acontece na periferia e teve uma edição que foi na Augusta, no centro. Tá. Né? Ocupando esses outros espaços para além da periferia. Uhum. E aí as irmãs de pau, elas têm uma música que se chama Cussi, que é junto com a MC Luana. E Cussi é um trocadilho para pussy, né? Uhum. Elas, né? Mas é uma mistura de duas palavras, né? Uma em português e uma em inglês, mas para dar uma intenção. Exatamente, tá né? falando. E também falando, né? Então, são irmãs de pau, né? Então, são duas travestis funkeiras que falam dos seus paus enquanto mulheres trans, travestis, e lançam essa música Cussi, que é maravilha, que eu acho, pra mim é muita poesia, né? O trecho da música, porque ela fala assim: uma quer pau e a outra também quer pau. Tem o trecho da MC Luana que ela fala: cheguei com a Xota pra somar no bonde. Isso é belíssimo, né? Eu acho belíssimo. Porque é isso. A gente tem que olhar com olhar de poesia, né? Exatamente. Então são duas, né, irmãs de pau, né? Que, não sei, a gente tá indo para uns lugares muito avançados, né? Eu imagino. Não, gata, a gente só vai. Tranquilo. O máximo que a gente pode fazer é depois colocar um silenciadorzinho na hora que a gente fala a palavrão, porque senão o YouTube pode derrubar nosso vídeo, mas relaxa. É verdade. E a gente também tem tags que a gente pode colocar pra poder dizer a ele que a gente tá falando alerta de gatilho, adulto. né? Não, por exemplo. Gatilhos de respostas no corpo, né? Então, gatilhos de possíveis prazeres. Então, as irmãs de pau, falando disso, né, dessa potência do funk, reorganizando o corpo. Reorganizando mesmo o que é prática sexual.
Porque não é só olhar o sexo numa perspectiva cisgênera, heterossexual, que é chata, é boring, né? Então, esses jovens que estão em fluxo de baile funk, para mim, eu tenho uma hipótese, né? Que o funk pode servir para analisar o Brasil. Inclusive as políticas de saúde. Até porque... Pode seguir. Até porque as políticas de saúde muitas vezes não chegam, né? As políticas públicas, no Lá geral. no beco da mamada, em né? especial as políticas de saúde, né? No campo aí das prevenções das DSTs, ou até mesmo de orientação de redução de natalidade, né? De saúde sexual reprodutiva, enfim, entre outras demandas. Então, como que é falar sobre saúde, né? Sobre saúde, sexualidade e funk nesse território? É um desafio. Vai lá, João, você queria falar. Era a mesma coisa. Eu ia perguntar a mesma coisa que ele. Eu acho essa pergunta tão complexa, eu posso falar a partir da minha realidade, né? Do Sim. que eu fui fazendo a nível de política pública. Eu fiquei um bom tempo, né? Trabalhando com prevenção do HIV junto a jovens, né? E com uma missão. Ampliar o acesso das juventudes às estratégias de prevenção combinada. Todo mundo sabe o que é prevenção combinada? Não, aqui? explica pra gente o que é a prevenção combinada. Legal. Prevenção combinada é uma outra abordagem para falar de HIV, né? Se por muito tempo a camisinha era o único método de prevenção, né, para proteger gravidez e ISTs, né? Sempre essa relação, né? O HIV ou IST. Hoje está mais ampliado. Eu posso usar a camisinha, por exemplo, como fingering, né, para as práticas tanto vaginais como anal, né? Então, acho que a prevenção combinada ela ajuda a gente a olhar para esses contextos, por exemplo, né? Porque trabalhando com populações vulneráveis, né? População jovem, população trans, gays e HSHs, travestis transexuais, pessoas que usam álcool e outras drogas, a gente não pode esperar que essas pessoas cheguem nos serviços já positivos para HIV. Eu acho que essa é a primeira análise que uma política pública tem que fazer, né? Eu não posso esperar as pessoas se infectarem com HIV, qualquer IST, com o arsenal que a gente tem hoje, né? Que é muito completo, né? O que a gente tem hoje, PEP, profilaxia pós-exposição, PrEP, profilaxia pré-exposição, redução de danos, testagem comunitária, imunização para HPV, Hepatite B. igual aí, indetectável em extremista, é uma ferramenta muito poderosa, né? As leis também estruturais que a gente impede discriminação, Exato, né? exatamente. Tudo Então isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, muito importante para conter a infecção do HIV e de outras ISTs. Um outro momento, né, que a gente precisa aprender Mas com as eu penso políticas... que é para além de conter, né? Eu acho que é mais no sentido mesmo de ter a informação e gerenciar essa informação para situações colocadas ali. E falar da que muitas vezes nem chega e a linguagem às vezes nem acessa. E falar da prevenção como direito, né? Porque se a gente fizer uma leitura da história da AIDS no mundo, né, ela surge por conta da organização comunitária, porque gays lá no tempo do Ronca, na década de 80, estavam se infectando muito com HIV, a gente nem sabia que era HIV, a gente chamava de AIDS, então eles vão exigir a resposta para o governo, tem um povo meu aqui que está se infectando, vocês têm que dar uma resposta para isso. Ao mesmo tempo, né, você tem aí o Silence Equals Death, né? Yeah. É isso mesmo. Um podcast multilíngua. A gente é isso mesmo. É que esse triângulo, para quem não sabe, esse triângulo aqui, eu não sei se está focando, mas é um triângulo que era usado pelo movimento, apropriado pelo movimento LGBT, logo depois do Holocausto, né, que eles se apropriaram, que era o mesmo símbolo que era colocado nos uniformes dos prisioneiros de Auschwitz, os gays que eram mandados para Auschwitz, e depois, posteriormente, lá no início que o Alan está falando, quando o movimento social, quando a organização social percebeu que estavam deixando os gays morrerem, porque eram os mais infectados com a HIV e morrendo de AIDS, né? O ACT UP, né, que é uma organização, se apropriou desse símbolo também e colocou que silêncio é igual à morte. Então, aqui embaixo. Então, ficava esse símbolo escrito isso, dizendo que se a gente não falar de HIV, cobrando políticas públicas, cobrando, na verdade, um reconhecimento de que a AIDS estava matando gays. Exatamente. Né? E anterior a um período pré-AIDS também, né, década de 60, 70 em Amsterdã, a questão dos injetáveis, né, pelo uso de heroína, né? Sim. Então, acho que tem...
que é a mesma história, né? Então, um grupo de pessoas que usavam heroína, que estavam usando injetáveis, foi exigir resposta pelo governo. Ó, tem um povo aqui se infectando muito. E aqui no com Brasil hepatite. foi isso que também impulsionou, né, o movimento de redução de danos. Né? Exatamente. Então, se a gente for olhar a história da AIDS, que ela é sempre política, década de 80 com gays, 60, 70 usuários de injetáveis, tem uma resposta social importante. E aí, fazer gestão de política pública a priori para AIDS, para o HIV, é ativar essa potência comunitária. Por exemplo, se a gente parar aqui para pensar, onde está hoje a população jovem num domingo ensolarado? Depende de onde está essa população, de onde é essa população, né? E depende de que jovens são esses que a gente fala, né? Então, uma coisa que a gente foi fazendo a nível de política pública foi exatamente isso, de ir atrás, de ir ao encontro desses jovens. E a gente foi percebendo, né? A gente já sabe disso há muito tempo, né? A gente se faz de doido, né? A gente sabe que tem uma dificuldade enorme da população jovem acessar o serviço de saúde, né? Que quando chega num CTA ou num SAIO, ou positivo para sífilis, ou já tem um diagnóstico tardio para HIV, ou tem dúvidas sobre o uso de substâncias, né? Só que, né, como com prevenção, a gente tem que trabalhar antes, né? A gente tem que ir ao encontro dessa galera. Então a gente foi percebendo que não chegava mesmo, ok, a gente foi atrás. E que quando chegava, né, tinha uma barreira. Que era o que é profissional de saúde que não Exato. sabia lidar, não sabia acompanhar, não sabia acolher, na verdade. Exatamente, né, essa porque demanda. fala que é muito difícil trabalhar com jovem. Aí eu pergunto, será mesmo que é difícil trabalhar com jovem? Ou a oferta que eu tenho de cuidado para aquela pessoa não dialoga com aquele jovem? Porque eu posso ir lá no CTA, por exemplo, na UBS, transei sem camisinha. Fala pro profissional. Ah, mas transou porque quis, né? Porque não pode. Isso já Você não sabe que não pode? Aqui tem camisinha, ó. Eu já Tem ouvi que história leva pra de casa. pessoas que vão tomar a bezetacil, a penicilina, para sífilis, né? Que o tratamento da sífilis, que é uma doença bacteriana, infecção sexualmente transmissível, ela é feita com aplicação de penicilina. A bezetacil dói. A profissional tá aplicando a bezetacil e a pessoa reclamar, o paciente reclamar e ela dizer, bem feito, quem mandou você transar sem camisinha? Da próxima vez Cara, você pensa bem. Você e aí pensa você usa bem. camisinha. Isso é de uma maldade absurda, Isso né? se chama violência institucional. Sim. Acho que tem que dar os nomes certos para as coisas dentro do SUS, né? A gente não pode que isso aconteça. Porque fazendo isso com uma pessoa, as pessoas esquecem, né? Os profissionais esquecem, né? As pessoas estão conectadas, elas não são sozinhas. Se esse tipo de cena, essa pessoa vai falar para sua rede e vai afastar toda aquela rede do serviço de saúde. E aí é muito fácil eu trabalhar a prevenção por essa lógica. Eu vou esperar a pessoa se infectar para dar início ao tratamento. Acho que não é isso prevenção. Tenho certeza que não é isso prevenção, né? Diagnóstico e tratamento é muito importante, mas é a resposta final para essas pessoas. A primeira resposta é trabalhar a prevenção nos espaços comunitários. Então, o que a gente foi fazendo a nível de política pública partindo dessa premissa, né? A gente foi atrás dessa galera jovem. E essa galera jovem, basicamente, onde estava? Estava no fluxo, estava no baile funk, estava no sarau cultural, estava na batalha de rima, estava no rolezinho, estava na praça, nos espaços de socialização mesmo dessa juventude, né? E a gente foi construindo a resposta do HIV a partir desse lugar que não se dá na saúde, se dá na cultura. Jovens, né? Qualquer um, do mais rico até o mais pobre, vai estar no contexto de cultura, né? Porque vai participar de algum grupo cultural ou de alguma manifestação política cultural que vai falar sobre si mesmo, né? Então, acho que eu tenho uma cena que eu gosto muito e eu sempre falo. Foi um dia no Grajaú, né, para quem não sabe, é uma periferia na zona sul de São Paulo, mais de 500 mil habitantes, uma densidade populacional importante, e a gente foi fazer uma testagem de HIV no Centro Cultural. E a testagem de HIV ela foi muito interessante, porque a gente chegou lá, né, com o caminhão, aquele caminhão de testagem que assusta, né? Para quem não está acostumado com aquilo, quem nunca teve acesso, né? Era da prefeitura? Era da prefeitura. Porque a gente fala de acesso, né? Quem nunca teve acesso espanta. O que vocês estão fazendo aqui? No meu rolezinho que eu tô fumando um bag, dando um tiro de cocaína aqui. Né? Porque as pessoas ficam com medo. Pô, prefeitura, né? Deve ter alguma relação com a polícia, com a segurança pública, vão aqui para me dedar. E a gente foi fazendo a testagem, né? Teve um dia que a gente levou a testagem e a gente estacionou do lado do bar. Que o bar era uma coisa assim sensacional. Tinha o copo, você pegar os copinhos plásticos, o açúcar, a pinga e o limão. A gente foi fazer a testagem do lado de um barzinho, que era um rolezinho que estava tendo de um grupo de travestis de lá. E aí a gente foi assim, né? A gente pode colocar aqui os panfletos de PrEP aqui?
pessoal do bar olhou assim pra gente, do tipo... O que é isso? Não precisa não, deixa. Mas a gente vai conversando, né? Porque é o momento de fazer vínculo com as Sim, pessoas, de entenderem, Você né? não pode ser invasivo, né? Exatamente. Porque senão você cria uma barreira. Exatamente. Beleza, a gente não conseguiu colocar o panfleto de PEP PrEP. Voltamos para a segunda testagem, a terceira testagem. Foi muito interessante, porque a gente chega com o caminhão lá e do lado do bar. E aí o pessoal que estava no bar falou assim, será que vocês podem colocar aquele panfletinho de vocês ali? Porque no último rolê vocês não estavam, a gente teve uma cena que a pessoa chapou aqui de caipirinha, usou uma substância específica lá. E ela... Pode falar a substância. Posso? É só não pode falar nome de remédio. Ah, não. A substância pode, a gente fala. Tomou caipirinha e tal, deu alguns tiros e foi transar, e no outro dia ficou super na bad porque não sabia como é que podia... Ficou com medo, né? Porque não usou preservativo, o cara gozou dentro e tal. Sim. Tiro é cocaína. Isso, né? isso mesmo. Ele Cocaína. bebeu e usou cocaína e aí ficou mal porque transou sem camisinha. Exatamente. É aquele que dá quando a gente acha que fez algo errado, né? Exatamente. E aí, enfim, mas a sorte é que aquele grupo estava organizado e conseguiu ir pro CTA para fazer a PEP, né? Dentro das 72 horas. Mas esse diálogo dessa pessoa é muito importante porque eles entenderam que associar, né, as ações de prevenção do HIV dentro do bar faz diferença. Faz diferença. Porque esses jovens não e a precisam... sensibilidade até mesmo do próprio bar, né? De olhar essa cena e falar, olha, teve uma coisa aqui antes e que a gente fez meio, né, receoso de aproximação, mas não, precisa de fato dessa aproximação para conscientizar as pessoas, né? Porque essas pautas nunca foram levadas Sim. para a população jovem, em nenhum Sim. momento. Porque quando é levado, é no ambiente da escola, que normalmente quem vai falar dessa aula de sexualidade, nem é sexualidade, né? É órgão genital, né? Ou é pênis ou é vagina, né? Uhum. Ou é homem ou é mulher. E aí biologia. a abordagem é tão reducionista que não dialoga com diversos corpos, né, que existem mesmo, né? Dentro do campo da sexualidade. E aí, quando tem essas possibilidades de fazer a prevenção no rolê, as pessoas estranham. Mas, ao mesmo tempo, elas ficam muito impressionadas. Do tipo, poxa, então realmente tem alguém que está olhando para mim. Você sente uma sensação de valorização também? Elas se sentem, talvez, valorizadas também? De uma certa forma, porque estão olhando para Acho que elas? seria mais no campo do acolhimento, né? Se Isso. sentir acolhida com Se sentem aquela ação. acolhidas. Isso. As pessoas se sentem acolhidas, né? Principalmente quando as pessoas testam positivo dentro desses espaços, né? A gente teve muitas experiências de estar lá fazendo algum rolezinho cultural, testou positivo para HIV e fez muita diferença essa pessoa tá com a sua rede, tá com os seus pares. Porque testou positivo, né? Imediatamente, né? Essas pessoas podiam ou não compartilhar daquele momento. Eu tenho uma outra cena que a gente estava fazendo uma testagem de HIV no Capão Redondo, que é uma outra periferia, né? Que é um dos lugares de atuação do Colocação. Foi com o pessoal, também na Zona Sul, na né? Zona Sul. A Zona Sul é um palco importantíssimo de coisas no município de São Paulo. É o mais populoso da cidade, né? É o mais populoso da cidade. E aí a gente foi fazer uma ação de prevenção, levou a testagem com o pessoal da Ballroom, né? Que é um grupo preto, LGBTQIAPN+, mas que fazem ações de festa, né? Acho que quem viu a série Pose, por exemplo, Ball vai aquele ball, tipo aquela dança, uma que dança... são os baile, né? São os Ball é baile, Isso. então ballroom seria as salas de baile onde aconteciam aquelas disputas. Exatamente. Quem viu a série Pose, né? O documentário Paris is Cultura Burning. gay da década de 70 nos Estados Unidos. Tem uma galera que fala que não é gay, né? Fala que é uma cultura trans e preta, né? Tem um sim. povo que vai para um outro lugar. Sim. E a gente foi fazer essa prevenção, essa atividade de prevenção dentro da Ballroom, né? No workshop de Vogue. Beleza, rolando, legal, testamos. E aí eu lembro que foi uma menina preta, trans lá, testou positivo. E ela ficou muito impactada, né, com aquilo, porque ela não estava esperando, né? Se positivar naquele momento, naquele lugar, né? Um espaço de festa, de falar da vida, né? E a imagem que a gente tem do HIV é a morte ainda, né? 2023 ainda é a imagem da morte. 40 anos é a e imagem, a morte continua associada. É a imagem cadavérica do Cazuza, né? Então, mas foi muito importante também essa atividade, né? Porque no dia seguinte ela estava conversando com uma referência dessa comunidade que é positiva, que fala abertamente da sorologia, e no outro dia já estava começando o tratamento. É a coisa do par, né?
É a coisa do acolhimento, que muitas vezes no serviço de saúde, essa pessoa não vai ter, né? Eu acho que hoje, no município de São Paulo, essa questão está superada, eu acho. Qual questão? Do acolhimento com as pessoas trans, pretas, lá. Mas se a gente pegar, por exemplo... Acho que depende do território, né? Pode ser. Ainda acho que tem questão, porque eu acho que depende do que a gente né? fala de acolhimento, né? Porque eu já acompanhei situações em um centro, no CRT, que é um centro de referência aqui em São Paulo, né? Que funciona ambulatórios de travestis e transexuais, com profissionais da saúde lá, tendo situações assim com pessoas trans que tava mais afastando do que acolhendo. Então, acho que depende da situação e depende do serviço, né? De qual território, enfim, a gente tá falando. Porque toda a minha referência é no município de São Paulo, onde fiquei atuando, né, por um tempinho aí. Mas conhecendo outras realidades, por exemplo, né, acho que Salvador, eu fiquei muito assustado ouvindo das pessoas, né? Eu não ouvi da gestão, porque a gestão faz uma fala, né? E eu sempre vou acreditar nas pessoas, né? Que usam o serviço. E falando que para fazer o teste de HIV tem que agendar horário. Ixi, isso é muito comum no Brasil. Assim, gente... Isso é comum em Brasília, cara. Isso é comum aqui Distrito Federal, em Santos. Em São Vicente, especificamente. Eu acompanhei uma pessoa que estava tentando pegar PrEP. Tipo, que tentando pegar PrEP, porque já foi umas 4 vezes no serviço e o serviço estava fechado. Ou, a pessoa que faz isso não tá aqui hoje, ela tá de férias. Tá, mas só tem uma pessoa pra fazer isso? Tipo, é uma equipe de 10, só tem uma que faz? A gente teve problema com o tratamento, Alan. Lembro. Um querido que virou amigo nosso, mas a gente recebeu ele, acolheu ele, enfim, eu nem lembro como é que ele chegou até a gente, ele conhecia alguma coisa, enfim. Ele chegou até a gente, tratamento ele não conseguia, as indicações. Ele não conseguia tratamento lá na cidade dele, que era São Vicente, não era? São Vicente. Então, assim, você imagina que a gente está falando aqui de baixo, é o que eu falei de 1h30. Não consegue tratamento. E como você falou de agendamento, Brasília, Distrito Federal, capital do país. Um miolo, um lugar deste tamanho, com 3,5 milhões de habitantes, onde tudo é muito organizado teoricamente. Com o problema de PrEP, por exemplo, é impossível você fazer PrEP lá. O teste, em muitos lugares, é agendado. Você precisa agendar. Quem é que vai fazer? Então, assim, são realidades que não estão longe, né, quando a gente vai falar de HIV. Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, puxando um pouquinho para trás. Claro. Você escreveu um livro. Sim. Gente, ele tem 18 anos. E ele não, eu tenho 31. Eu cresci. Você corrigiu. Eu tenho 31. É porque quando eu te conheci, você tinha 18, aquele, né? Não, eu tinha... 15, aquele. Então, o Alan participou do Jovens Lideranças. Primeira edição e terceira edição. Eu acho que eu tinha 20 e tantos ali, 23, 24, por aí. O Alan participou de um curso que a Fabi, a Fabiana, que faz parte da equipe, tá ali, ó, assistindo a gente ali, a Fabi Mesquita e a gente organizou um curso que até o Pierre ajudou a gente depois também, e o Alan também ajudou a gente na terceira edição. Os dois, na verdade, fizeram os cursos, né? Já eram as suas assumidadezinhas, vamos dizer assim, porque eram jovens, né? As suas pequenas assumidades nos seus lugares ali, dentro dos seus assuntos. Era não, tá? A gente é jovem ainda. Jovens adultos. Tá vendo? Jovens adultos, somos jovens adultos. E aí eles fizeram parte desse curso, mas quando eu conheci tinha, sei lá, 16 e 18 anos, eram assim, bebês, que eu já tô velho, 41 anos. Mas aí você tava falando do livro, aí tu escreveu um livro justamente tratando essa coisa da influência das festas, né, de periferia no contexto de prevenção. É isso? Isso mesmo. Então fala mais. Mesmo. Bem pertinho do microfone. Foi o meu mestrado, né? Foi o meu mestrado. Eu terminei em abril do ano passado. Fiz o mestrado na Faculdade de Medicina da USP, né, no Departamento de Medicina Preventiva, e fui investigar como é que a prevenção combinada do HIV se dá em algumas festas nas periferias da cidade de São Paulo. É muito também atrelado à minha experiência na política de HIV. Mas eu quero voltar uma coisa antes, né? Você falou dos Jovens Lideranças. Eu acho que eu falei para a Fabi, um bom tempo, 2 meses atrás, que o Jovens Liderança foi muito importante para mim enquanto pessoa mesmo, sabe? Nem é como sanitarista, profissional de saúde, mas como pessoa, né? Por reconhecer que, de fato, tem problemas estruturais do que a gente chama de direitos humanos. As pessoas não acessam ainda o SUS. Então, para mim, foi muito importante fazer parte do Jovens Liderança, porque eu acho que abriu um mundo importante. Eu acho que foi o Jovem Liderança que me fez trabalhar com HIV,
por exemplo. delícia Porque isso. na época da graduação eu tava com outras discussões fazendo. Tava trabalhando com saúde mental, que tem muito a ver, né? Com Sim, HIV, sim. né? Mas sim. não é uma saúde mental voltada para CAPs, né? Para casos complexos, população de rua, que também tem relação. Mas o Jovens Lideranças para mim foi muito importante por entender um pouco dessa dinâmica mesmo, né? E também, se a gente for olhar o SUS, a história do SUS, né? O HIV sempre foi muito político, né? A gente só conseguiu fazer gestão de política pública por conta das pessoas mais afetadas, né? Então, para mim, foi muito importante Jovens Lideranças. Não há avanço sem luta política, né? Exatamente. Infelizmente, não há avanço social sem muita luta política. Exatamente, exatamente. Eu particularmente acho que o HIV AIDS, né, naquele momento, teve muita mais aberturas também pelas pessoas que eram, naquele momento, impactadas pela infecção, né? Quem estava morrendo. Era Artista, elite. você diz? Ah, Era os elite. artistas elite, Então, automaticamente, Na o verdade, Estado estava reconheceu. sendo visto, né, Pierre? Porque a galera estava Também, morrendo aos rodos, mas a também. elite era vista, A né? elite era na verdade, a elite estava sendo impactada, né? Nem por questão de ser vista. Acho que estava sendo mais impactada, né? Porque morria gente, Entendi. morria pobre, morria preto, morria gente da periferia. Mas morria e não são vistos. A elite era vistas e estava sendo muito mais impactada porque também conseguia ir muito mais para fora, né? E fora estava já borbulhando as questões. Então, eu acho que por isso que a gente tem essa política mais estruturada no campo do HIV. Sim, com certeza. Né? Porque se a gente for ver outras infecções, outras doenças que historicamente sempre esteve aí matando milhares de pessoas, não tem tanto peso aí nesse cenário, né? Exato. Então, para mim, foi muito importante Jovens Lideranças. Aí eu faço o Jovens Lideranças, primeira edição, terceira edição. No ano seguinte eu vou para o município trabalhar com prevenção. Então também foi um pouco desse empurrãozinho, né? Para trabalhar com política, porque eu já circulava, né? É isso que você falou, a gente circula nas cenas, né? A gente vai fazendo um pouco desse ativismo político também, né? Dentro do SUS. E aí aproveitei para fazer o meu mestrado. E o meu mestrado foi isso, né? De acompanhar esses coletivos culturais na prevenção do HIV. No primeiro momento, eu fiquei focado em 3 lugares: Centro Cultural da Brasilândia, na Zona Norte, Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, na Zona Leste, e o próprio Grajaú. Entendendo, né, como é que essa galera discutia HIV e sexualidade. Não discutia. Sempre tinha um senão. Aqui é muito difícil de falar disso, né, porque são muito jovens. Aqui tem um uso muito importante de substância, então, de repente, você pode falar disso, mas associando com HIV. A gente foi fazendo essas ações, foi dando certo, e a gente começou a ampliar o trabalho de prevenção, né? Então eu posso citar vários coletivos aqui que foram muito importantes. Coletivo Através da Sul, que Posso falar os nomes? Pode. Porque eu acho Sim. que é importante. Não, sociedade civil, a gente quer mais Sim, porque eu acho que é muito importante falar o nome dessas pessoas, né? Que deram uma resposta cultural importante para a epidemia de HIV na cidade de São Paulo. Coletiva Travas da Sul, que quem coordena é a Márcia Márcia, uma travesti do Grajaú, que hoje tem feito um trabalho muito importante de arte periférica, né? A Coletiva Travas da Sul fez o primeiro sarau trans no Grajaú. E ela fala uma coisa importante, a Márcia, que eu concordo muito, né? Que é de questionar qual é o lugar das travestis na cidade. Ela fala isso, eu concordo, é realidade. Brasil, não é só Grajaú, cidade de São Paulo. O lugar das travestis na cidade é de noite na prostituição. E quando eu faço, né, ela falando isso, e quando eu faço um sarau cultural 3 da tarde na pracinha do Grajaú, eu estou colocando esses corpos à vista. Que essas travestis podem, sim, falar de poesia. Elas podem ter acesso à cultura que elas não tiveram por conta da expulsão de casa, por não entenderem elas completamente. Então, esse sarau é muito importante no Grajaú, porque mobiliza uma cena cultural importante das travestis e para as travestis. E na época da pandemia, elas lideraram. A pandemia de Covid, né, não de HIV. Elas lideraram esse trabalho comunitário, distribuindo cesta, fazendo formação, álcool gel, gente. Álcool gel. Então, o Coletivo Através da Sul tem uma resposta muito importante lá na região. Periferia Preta, em Sapopemba. Você conhece Periferia Preta? Conheço um pouquinho. Que é um coletivo assim importantíssimo, que é de onde vem a Caroline Ara, por exemplo, né? Que é a nossa, que vai estar com a gente. que é a nossa, vai estar com a gente amanhã. que é a nossa deputada. E o Periferia Preta, né, também tem essa perspectiva de arte e cultura negra, né, fazendo as ações no Sound System. Sound System são aquelas aparelhagens de reggae, né, em algumas periferias, não são em todas.
quem organizando muito essa conversa, Thaís Oliversi, que é uma produtora cultural, recentemente adotou um filho, né? Então ela fala muito dessa questão do lugar, né, de adotar um filho sendo uma pessoa preta, LGBTQIAPN+, remodela completamente as imagens sobre HIV, né? E a Thaís fala uma coisa muito importante no Sem Perreco, né, que é o nome desse livro, Sem Perreco, a prevenção do HIV em fluxo e festa e baile funk, que ela fala assim, a gente... Calma aí, fala de novo que foi Sem muito Perreco. rápido pra mim. Que é o nome do seu livro, Isso, né? a prevenção do HIV em fluxo e festa e baile funk. Tá. E a Thaís fala uma coisa muito importante no Sem Perreco, é o seguinte, Alan, a gente tá aqui no Periferia Preta reimaginando a saúde, porque há uma imagem muito estigmatizada do jovem preto. Ou ele é maconheiro ou ele é bandido. E a gente aqui no Periferia Preta, a gente coloca de um outro lugar. Eles podem ser artistas, eles podem ser MCs, eles podem ser poetas, eles podem ser artistas visuais. Eles podem ser muita coisa que essa visão, né, hegemônica, né, preconceituosa coloca sobre os nossos corpos, nossas corpas, né, como ela fala. Então, através da Sul, Periferia Preta, e eu acho que acho que tem tanto coletivo que eu queria falar, vou falar só de mais dois, tá? Porque eu acho importante situar o nome dessas pessoas, né, que são referências. O coletivo Amém, que é da comunidade de Ballroom de São Paulo, que eu já falei, né? A partir do Felipe Couto, que é um preto gay, fabuloso, assim. A gente tá tentando trazer ele pra cá também. Legal, legal. Felipe Couto, Félix Pimenta e Luna Akira, que são, assim, referências da Ballroom e que foram a primeira festa a discutir HIV e racismo, HIV e negritude. No Brasil, desde 2016. Então, inclusive hoje, né, para quem está em São Paulo, está acontecendo a Bienal de São Paulo, né, de artes, e hoje agora, né, começou a Ball do Tempo, que é uma ação para entender a Ballroom como essa história, né, que começa lá nos anos 80, no Paris is Burning, né, e como é que isso... Anos 80? Eu errei, anos achei 80. que fosse anos 70, tivesse começado nos anos 70, porque eu tinha a impressão que tinha começado um pouco antes da epidemia de AIDS estourar, né, enfim... Como comunidade se adensa nos anos 80, mas ela começa bem antes da década de 20 e 30, no Harlem Renaissance, que é um movimento importante das pessoas pretas, LGBTQIAPN+, que antes as pessoas, né, normalmente se vestiam do gênero oposto, do que a gente chama de drag hoje, então isso foi evoluindo que foi por um tempo atrás, na década de 90, que o que a gente chamava de transformista. Exato, exatamente. Então, também fazendo ações de HIV nos espaços da Ball. E um outro coletivo que eu também acho importante, né, que foi a Batalha da Feira Livre, com o MC Caimã. Mas pensando no HIV pela perspectiva do rap, do hip hop, que também é uma linguagem nunca vista, né? A gente nunca olha, né? A gente sabe que tem um machismo importante nesses lugares, mas a Batalha da Feira Livre conseguiu fazer ações muito importantes para a juventude preta e hétero, que a gente olha pouco, né? Pro HIV, né? Ou é gay, ou é trans... É isso, né? Ou é gay ou é trans, né? A questão racial nem aparece, coitada, né? Dessa questão. Então a gente foi produzindo respostas interessantes para isso. E que reorganizou a política pública no campo do HIV na cidade de São Paulo. Por quê? Porque a gente começa a ampliar o trabalho dos agentes de prevenção, né? A gente começa a criar articuladores de prevenção, que são articuladores culturais, que vão fazer esse trabalho de cultura e prevenção. A gente lança edital de coletivos culturais, pensando essa relação, porque no HIV, né, a única forma de financiamento é por ONG, né? Que estão mais organizadas, assim, etc. E a gente abre a possibilidade para fazer de coletivos culturais, que normalmente não estão tão organizados assim. Tem um outro tempo. Acho que vai dar uma interferência aqui. Tem um outro. E CTA da cidade, né, o próprio Estação Prevenção Jorge Beloc. Então, essas coisas que eu estou falando e contando no Sem Perreco ajudou muito a reorganizar a política de HIV no município de São Paulo. E aí a minha hipótese se deu certo no município, pode dar certo no estado e pode dar certo a nível nacional. Cara, referência. Só que vai depender muito da gestão bater de frente com essas questões. A gestão estadual ou federal vai falar que a gente é racista? Vai falar que a gente é transfóbico? Vai falar que a gente é misógino? Tem que ter muita sinceridade nesse debate. As pessoas não estão dispostas para isso. Colocar suas fragilidades dentro da política pública. E eu sei, com certeza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você acha não. Essas ações, elas têm permanência no território? Na periferia, especificamente? Porque em algumas situações, tem algumas intervenções, tem algumas ações, mas quando
a gestão municipal não consegue dar continuidade para que isso se torne permanente e que acaba também acessando através da linguagem também essas pessoas, né? Esses jovens da periferia. Sim, com certeza. O que eu tenho observado que sim, tem uma continuidade, justamente por esses coletivos, por essas pessoas baterem na porta lá do SAI, do CTE e falando, ó, vai ter um evento. Acho que hoje tá mais adensado, antes não, Pierre. 2018, 2019 esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Acho que não tava... Não tava acontecendo, isso, né? boa. Não tava acontecendo em 2018, 2019, né? A pandemia a gente teve que reorganizar. Hoje eu acho que tá muito mais forte, justamente pela resposta de PrEP na rua. Tá. Né, do serviço de HIV, CTA, o SAI, fazendo as ações nos espaços de socialização. Nossa. E tanto faz. Sim. Se é de gays, se é de negros, se é trans. Então acho que isso... Outra pergunta. A percepção, ou melhor, a receptividade dos profissionais de saúde nos bailes é boa, assim? É tranquilo? Ou ainda tem algumas pessoas ainda que, tipo, não querem encostar ali não porque é ruim? Nos bailes? Ou tem ações, não, é isso. Primeiro, se tem ações, né, da saúde dentro desses territórios, né, dos bailes, funk, ou, enfim, dos lugares onde estão a galera se reunindo na periferia. E também como que é a percepção deles caso tenha essas ações. Sim, tipo, sim. De quem? Tem, da saúde. Dos profissionais de saúde ou dos beneficiados? Dos beneficiados, né? Dos jovens lá que estão sendo... como que os jovens percebem essas ações de saúde dentro dos espaços? Isso. Eu vou te falar uma coisa que eu acho muito importante. Porque eu acho que são coisas diferentes, né? Sim, quando são os coletivos que organizam alguma intervenção e quando é o Estado chegando para reconhecer que aqueles jovens existem naquele território, naquele fluxo, naquele rolê ali, para dialogar, né? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é os coletivos que já estão ali, que as pessoas já têm uma relação, que já conhecem quem são, pensar em uma atividade ou pensar em uma intervenção de redução de danos ou até mesmo de testagem, né, para aquelas pessoas. E outra coisa é o Estado, que vai ali muitas vezes só para oprimir, para bater e para matar. Né? Eu acho que essa resposta tem muitas camadas. E aí o que eu posso te falar sobre isso, que sim, há ações, mas elas não são 100% implementadas ou bem-sucedidas, né? Porque o que a gente foi fazendo a nível de política pública, né? Dentro do município de São Paulo. A gente sabe, né, que é muito difícil fazer as ações de prevenção no fluxo e no baile funk, né? Quando tá lá a galera chegando, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, tranquilo, eu consigo fazer uma abordagem, né? Consigo falar da PrEP, consigo falar da PEP, consigo falar da redução de danos. Uma em diante, aí é cada um por si, bora lá, bora pro beco da mamada, entendeu? Não tem como. Mas aí o que a gente foi fazendo foi realmente se articular com os espaços do território. Então, as adegas, as tabacarias, porque são lugares que as pessoas estão lá, vai pegar seda, vai pegar o copão de chevette, vai trocar uma ideia, né, com a tia do dogão, com o cara que vende refrigerante. Então a gente foi construindo estratégias para adensar um pouco a resposta nesses lugares. E aí eu queria falar muito do projeto Respire, né, do Edley, que hoje eu tô na coordenação, né. O projeto Respira ele é muito importante justamente para isso, para levar as informações para esses lugares que normalmente não chegam, né, à prevenção do HIV ou à redução de danos. A redução de danos é um calo importante, né? A gente fala pouco de uso de substância, numa perspectiva segura, de promoção da saúde. Eu sempre falo que redução de danos é promoção da saúde. E as pessoas abrem o olho assim desse tamanho, né? Alan, não, né? Não dá para fazer um uso saudável de droga. Eu falei assim, claro que dá. Claro que dá. Se eu falar do uso de substância, do que as pessoas podem usar... do que elas não podem utilizar junto. Exatamente. Né? Com certeza eu posso promover saúde dentro da redução de danos. E para mim é uma relação... Ou até mesmo do que ela pode utilizar para quando o efeito ela achar que tipo, passou demais da conta ou não está fazendo tão bem assim. Quais as medidas que ela pode utilizar para diminuir esses efeitos. Exatamente. Né? E aí no Heliópolis, né? No Semperrec eu vou contar um pouco dessa história, né? Eu começo a fazer o campo do mestrado no Heliópolis, que também é na zona sul de São Paulo, aqui, acho que é a segunda maior favela do município de São Paulo, que tem um fluxo intensíssimo todos os finais de semana. E uma coisa que eu fui vendo no Heliópolis, a partir do meu mestrado, que se desdobra nisso, é um grupo chamado Heliópolis Investindo Vida, um grupo de jovens de 19
há 24 anos fazendo ações nos fluxos e bailes funks. Por exemplo, dia desses, acho que tem um mês, eles soltaram um post no Instagram que eu, assim, bati palma durante um mês, assim. Tipo, porra, finalmente alguém entendeu. PrEP e baile funk. Tem que falar isso. Da PrEP no baile funk. Tem o sem perreco. Ai, caramba. Tem o sem perreco. Pode deixar. Tem o sem perreco e tem o Heliópolis Investido Vida. Eu achei isso fascinante, porque são jovens de 19 a 24 anos que entenderam a mensagem para falar de prevenção no fluxo. E aí o que eles fazem? Eles fazem esses materiais de comunicação, fazem as ações nos fluxos, né, entregando o preservativo, fazendo as parcerias Casa Adegas, né, Bar do Iva, acho que é um lugar super importante aí pra gente conhecer lá. E recentemente eles lançaram uma pesquisa falando do baile funk Heliópolis. E essa pesquisa ela é muito boa porque justamente para desmistificar o que é o baile funk, né? Porque a gente sempre olha o baile funk, ou é sexo desprotegido, ou é droga, ou é tráfico. E aí uma coisa que eles perguntaram para as pessoas nos fluxos, né? Você tá vindo aqui para quê? Ah, eu venho para dançar, venho para beber, venho para ver amigos, venho para trepar. Trepar, tudo bem, né? Essa palavra. Sim, okay. Qualquer palavra tá Qualquer tudo palavra bem. tá tudo bem. A gente só não fala, como eu falei, nome de remédio e nome de empresas que a gente não está sendo patrocinado por não, ela. E nem dá para incentivar a indústria farmacêutica, né? Nem precisa, né? Do nosso apoio. E aí, nessa pesquisa, depois eu posso compartilhar, quando sair essa discussão, que 80% das pessoas vão pro fluxo e baile funk para dançar. Gente, eu não sei quem pensou diferente disso. E aí 5%... Se é um lugar que tem música e tem gente, e aí, eu só imagino um lugar que as pessoas vão pra dançar, talvez se E aí 5% dessa amostra... amostra... É na periferia, né? É porque na periferia tem que crescer o negócio. E muitas vezes é no beco. Né? E aí, beco já se linka junto na onde tem o tráfico, na onde tudo acontece, onde as pessoas usam drogas. 5% da amostra dessa pesquisa vão pro fluxo para trepar. 5%. Eu não vou me recordar agora o N, né? O número bruto dessa pesquisa. Mas não interessa. Não interessa se é 10, se é 20, ou se é 100, ou se é 1000. 5% vão para trepar. Porque isso também já é uma denúncia, né? Eu não tenho lugar para trepar onde eu vivo. Ou às vezes também, Alan, simplesmente uma vontade de trepar num lugar onde tem muita gente. É um fetiche, né? Quem nunca? É um fetiche. É um fetiche, é uma vontade. Tem gente que gosta de pé. Exato. Tem gente que quer transar num baile. Tipo Exato. assim, eu acho que a gente tem que tratar com naturalidade com certeza. esses desejos, né? Como tem gente que vai pra balada e depois vai pros espaços... Não, até porque o que ele tá falando aqui, a gente foi, o Pierre e eu, a gente acompanha de balada aqui em São Paulo. Quando eu venho pra cá e a gente tem tempo, a gente viaja, a gente passeia, né? A gente não foi numa balada que ficava numa comunidade, a gente foi numa balada que era balada de elite. E a gente viu a galera transando, então eu acho até que mais do que 5%. Então, tipo assim, não é uma característica do baile Aqueles, funk. a metade da noite não tinha pista. Era tipo, a pista tava vazia, a metade tava lá no rolê. Escondido em algum lugar, nos becos. Nos becos da que balada. São criados para isso. Então, assim, tipo... caraca, o falso moralismo do caramba. Exatamente. Aí tem um moralismo importante que a gente pega os 5% e transforma em 100%. E generaliza, né? E essa pesquisa foi vendo que além de dançar e beber, grande parte, eu acho que é 70%, para ver amigos. De novo, o baile funk como espaço de socialização. Pô, a minha vida em casa tá uma merda. Então vou lá conversar com os meus amigos para tentar, pelo menos... E é o que tem de cultura na periferia, Exato. né? Não tem outra possibilidade. Não tem o MASP da vida. Não tem o MASP da vida, não tem a virada cultural, né? Da vida, enfim. Que quando acontece não chega lá nesse território. E não tem as boates que... E não tem os barzinhos, as boates, as baladas, enfim, não estão lá. Então... Quando tem, é caro, né? Também não é tão fácil o acesso assim. E nessa ausência de espaços, né? De culturais, de arte, as pessoas se reinventam, né? Então tem uma artista que eu gosto muito, Corre Rua, que ela é do Grajaú. Recentemente ela fez uma exposição na viela que ela mora, no calçadão que ela mora. Mostrando ela trabalha muito com funk, né? Talvez uma das principais pessoas a trabalhar com funk. 10 anos atrás. Ela é pedagoga, fez pedagogia no Mackenzie e sempre frequentou muito o baile funk. Ela sempre fala nas entrevistas dela, pô, eu comecei a fazer Mackenzie, as pessoas iam para outras festas e me perguntavam, por que você escuta isso? Você vai ser uma professora.
E aí... Você sabe que teve uma coisa bem preconceituosa no meu casamento? Vou falar de coisas pessoais, Pierre. Que videocast pra gente falar de coisas pessoais. É que a gente fez um acordo que a gente ia evitar coisas pessoais aqui. Nossa! O convidado fala tudo, que a gente quer mais é sugar de você. Meu casamento, eu me casei uma vez. Casei oficialmente lá, num lugar super bacana, enfim. Na igreja, não sei. Era num castelo, gato, casei num castelo. E aí o que acontece é que na hora de fazer. É bem. Toda de princesa, Toda princesa com do maio. vindo de cavalo branco. Mas aí na hora de fechar o som, a música, aí uma parte da minha família tava vindo de Goiás. Era a minha família toda de Goiás, né? E tinha a família do meu ex-marido, que eu já me separei dele, mas enfim, ele era do Rio de Janeiro, uma família bem pequena. Então a maioria vinha de Goiás. E aí o cara do som virou pra mim e falou o seguinte: João, como é que vai ser a música? Eu preciso saber o que você gosta, não sei o que vocês querem que toque. Eu falei, cara, pode tocar de tudo, tipo, não tem o quê. Aí ele perguntou, mas você é de Goiás, né? Quer que toque sertanejo? Eu falei, sim, eu quero que toque sertanejo. Ele falou, mas o que você não quer que toque? Eu falei, particularmente, eu não gosto de samba. É uma coisa que não me agrada. Eu não vou pra uma roda de samba, não é um lugar que eu me divirto. E ele falou, tá, mas só samba, tipo, sei lá, você quer que toque funk? E ele fez uma cara. Você quer que toque... Ele é meu amigo, tá? Eu adoro ele. Mas aí ele fez uma cara, não vou falar o nome dele, porque eu achei que ele foi preconceituoso. Ele falou, você quer que toque funk? Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, funk é a música que eu mais me divirto. É a música que todo mundo vai até o chão. E, de fato, foi a música que as pessoas mais se divertiram. E ele notou isso. E logo que ele começou a tocar funk, ele não parou mais. Porque foi o tipo de música que fez com que a festa inteira fosse pra pista de dança. Então, assim, pra você ver como, mesmo estando... E tinha gente de todo tipo ali, né? Mas é claro que os meus amigos que tinham viajado de Brasília, de Goiás, pro meu casamento, não eram pessoas que tinham pouquíssimo dinheiro. Eram pessoas que tinham dinheiro pra pagar uma viagem, hospedagem no feriado, lá em Petrópolis, enfim. Estavam até o chão dançando. Sim. E são as mesmas pessoas que criticam, e são as mesmas pessoas que dizem que funk não é música. Exato. Né? Porque você falou lá de Beethoven, de Bach, né? De pessoas muito clássicas, mas existem um elitismo dentro do próprio Brasil, onde se considera, por exemplo, só Chico Buarque música, onde só se considera Caetano Veloso música, né? Ou então, pessoas muito cultas música, porque mesmo dentro do próprio... vamos dizer assim, dos próprios oprimidos, vamos colocar assim, mesmo dentro de pessoas que têm um olhar mais progressista, existe um preconceito muito grande, né? Quando você vai, por exemplo, valorizar muito uma música como o Criolo, que é um cara extraordinário, né? Extraordinário. Eu tenho certeza que ele é um cara que vai ficar para a história da cultura do Brasil. Mas aí, pessoas que curtem o crioulo criticam pessoas que são famosas, mas que tocam uma música mais comercial, mas que também geram cultura. E aí eu queria entrar numa polêmica. Posso? Claro. Você tem alguma pergunta antes de eu entrar em polêmica? Pode ir. Aquele sample do ratinho, né? Deixa eu te perguntar, porque a gente está falando de funk, a gente está falando de baile funk, a gente está falando de sexo, a gente está falando de prevenção, está falando de cuidado, autocuidado e infecções sexualmente transmissíveis, mas eu queria falar de papel de pessoas nesse contexto todo, tudo isso que a gente está falando, né? Existem pessoas que são muito famosas, que estão aí construindo suas carreiras, né? E estão ficando muito famosas. E eu queria saber de você que é um garoto muito tranquilo, eu te conheço já tem um tempo, né? E eu sei que você é um cara sempre muito da paz, assim, parece ser uma pessoa muito tranquila. Apesar de ser... Qual que é o seu signo? Aquário? Sou Câncer. Câncer, é por isso que é fofo desse jeito, né? Aquário, né? A Fabiana não seria tão fofinha assim. A Fabi é de Aquário? A Fabi é de Aquário. A cara dela. Olha lá, ela já tá puta comigo por causa disso. Mas enfim, citou meu nome, como é que fala? Questão de ordem, né? Fui citado. Eu queria te perguntar com relação, por exemplo, a Anitta. A Anitta tomou uma proporção muito grande, né, na sua popularidade, principalmente levando a questão da cultura do funk popular, né, que é um funk comercial, um funk que é produzido para vender. Mas ela teve, você citou a Anitta aqui no clipe dela, que é um clipe que eu achei muito legal, porque, pra mim, eu acho a Anitta uma artista muito extraordinária também, tá? Dentro da diferença dela com o crioulo que eu citei.
E por que do videoclipe específico que você citou? Ela não mostra em nenhum momento ela fazendo sexo oral no cara. Mas ela mostra cenas soltas que fazem qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo entender o que aconteceu. Eu achei extraordinário isso, mas eu queria saber pra você, na sua opinião, sem medo de falar que eu tô absolutamente equivocado, que eu não entendo nada, que você já escreveu um livro, que você tá no doutorado e que eu sou um mero coadjuvante dessa história toda. O que você acha da Anitta como uma disseminadora de uma boa cultura do funk e uma apoiadora de algo positivo desse funk? Porque você citou aqui nomes muito cultos, assim, né? Que apesar de ser nomes que estão na periferia, são poesia. Quando você fala das meninas... Irmãs de Pau. Irmãs de Pau, a gente viu na Câmara dos Deputados aqui, da Câmara Legislativa de São Paulo, as duas estavam se apresentando É mesmo? na Câmara Legislativa. Que legal. Elas são muito incríveis. Mas eu tô falando de funk para vender. O que você acha da Anitta? Eu particularmente adoro, porque tem uma entrevista dela que ela... eu sempre vou pra trás. Eu gosto muito, eu acho que ela é realmente uma visionária. E tem uma entrevista que ela deu recentemente, que ela fala o seguinte, ela começa como MC Anitta, né? Uhum. Justamente por conta daquela série da Globo. Da Globo. Globo. Da TV Globo. Globo. Da Globo, né? A presença de Anitta. Foi. E ela fala que ela sempre foi muito estigmatizada quando ela começou a fazer funk, né? Porque ela não cantava, ela cantava gemendo, né? E por ser uma pessoa... Naquela época preta, hoje a Anitta tá branca, né? Então, então ela sempre foi muito estigmatizada e as pessoas nunca acreditavam no potencial dela enquanto artista, vindo de Honório, né, como funkeira mesmo, né? E ela faz uma inversão que eu acho muito importante. Nessa entrevista que ela dá, ela fala o seguinte: já que as pessoas não me validaram aqui no Brasil enquanto uma pessoa representante do funk, então eu vou lá fora mostrar para as pessoas para elas me validarem. Hoje a Anitta é uma potência mundial no funk. Uhum. Então ela é uma voz muito importante, sim, pro funk do Brasil, né? Mas eu acho que eu acho que até triste... pro próprio funk, né? Porque ela coloca o funk em outro patamar do que era... tudo bem que a gente ainda tem muito a avançar aí com o funk, mas pelo reconhecimento, enfim. Mas ela coloca o funk em outro patamar que até então o funk não conseguiu ocupar. Exato, por ter esse olhar mais marginalizado, mais periférico, enfim. Exatamente. E aí, acho que ela coloca o funk num outro patamar mesmo, né? Global. O funk agora é visto como uma produção brasileira das favelas do Rio de Janeiro e validado pelo mundo. Não é Brasil. Fez a Taylor Swift dançar. Ela fez o nome dela, maluco. fez o nome dela. E aí, pegando outras referências do funk que eu considero importante nesse debate, Faísca Popozuda. Maravilhoso. Né? A porra da buceta é minha. Isso, ela é a versão proibidona, né? Que ela leva o proibidão ao outro nível. A outro nível. Ela faz o proibidão ficar mais conhecido no Brasil. E no momento que a Furacão 2000 começa a decolar muito no Rio de Janeiro, né? Começa a aparecer no Gugu, no Faustão, em programas de TV, né? Faísca Popozuda, a própria Tati Quebra-Barraco também, que foi uma referência importante. A Lacraia, com certeza, né? Junto com MC Serginho, né? Serginho. Então, a gente já tinha muita referência sobre mulheres cis no funk, né? Valesca. Uma outra importante que também coloca uma discussão é MC Carol de Niterói. MC Carol de Niterói, já falei da Daisy Tigrona, que também foi muito importante. Então... Sabe quem eu gosto muito? Que é uma drag que eu gosto muito, que canta funk, que eu adoro. É a Lia Clark. Cara, eu acho a Lia Clark muito incrível. Inclusive, é uma das drags que eu acho mais lindas, montadas e desmontadas, assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que tem muita diferença o funk carioca com o funk paulista? Ah, sim, com certeza. Qual a diferença? Com certeza. Acho que primeiro as letras. As letras do funk carioca e São Paulo, elas são muito diferentes entre si, né? Porque no Rio de Janeiro vai começar muito um pouco desse funk mais político, né? Tá. Mais consciente, que vai falar das questões mesmo do racismo, né? Do genocídio. Em São Paulo também fala,
mas fala de um outro lugar, da miséria, da pobreza, né? Que é onde vai surgir um pouco desse funk ostentação, que é muito forte em São Paulo. Sim. O funk ostentação é muito forte em São Paulo. No Rio de Janeiro a gente vê pouco sobre isso. O Rio de Janeiro é mais sobre as violências do Estado dentro das comunidades. Em São Exatamente. Paulo é mais demonstrar essa violência social Exato. que existe nas periferias. Que na verdade, né, se a gente olhar assim, é a mesma É coisa. a mesma coisa, assim, É só a falada de forma diferente, Exatamente, né? mas- Mais violenta e a outra mais pro lance da... Exatamente. Por exemplo, da sobrevivência. né, o Mandelão, o funk Mandelão que tem no Paraisópolis, no Baile do Bega, no Baile do Singa, Baile das Casinhas, Baile da Marconi, Baile do Iraque, são vários bailes aqui na cidade de São Paulo. A gente não vai encontrar essas manifestações de funk, por exemplo, em Manaus, em Salvador, Sim. na Paraíba, no Acre, Rio Grande do Sul, Curitiba, porque a influência local é muito diferente, né? Acho que uma coisa que a gente poderia falar que funciona muito no Nordeste é o Tecnobrega. Sim. Sim. Poderia ser uma espécie de funk mais contextualizado para o Nordeste. E tem o do Norte também, né? Aquele dos equipamentos de som lá. São as aparelhagens da Gabi Amarantos. Isso. Então, Sim. tem muita Belém. diferença. Tem muita diferença local, sim, do tipo de funk que é tocado nas periferias. Aí eu acho que a Anitta, ela é uma grande porta-voz. Mas sem esquecer das nossas referências, né? Que eu já sim. falei, né? E hoje, pra mim, que tem dominado o funk mesmo são as travestis. Né? São as travestis que têm dominado, né? Que é muita coisa junta de luta, né? Sim. Quando a gente coloca assim, é muita resistência junto pra estar ali, né? E as narrativas, né? As narrativas são trocadas, né? Porque se por muito tempo, né? O funk machista, da forma que a gente olha, fala da mulher, do corpão da mulher, que ela é gostosa mesmo, eu vou pegar 10, eu vou do passar... uso do corpo da e mulher. vou passar a rola e tal, né? Quando é as travestis cantando, as mulheres cantando, troca essa imagem. Então eu vou sentar naquele pau mesmo, não sei o quê. A Sodomita, né, que é uma MC que eu gosto muito, Sodomita e Cé da Rua, tem uma música delas que é muito boa, é que agora eu não vou lembrar o nome, mas delas passando a piroca em traficante na viela, entendeu? Caraca. Então é uma outra lógica de produção. Inverte, dá um E dá um boom. na É uma cabeça outra do lógica de- povo, E né? a aceitação? Porque eu acho que tem uma... No funk, tem uma aceitação... Não sei se é tão tranquilo assim, posso usar esse termo, mas tem uma aceitação mais facilitada, digamos, né? Para as mulheres. E para a travesti, que ocupa, até então, um outro lugar na sociedade, né? Um lugar mais marginalizado. Na verdade, eu acho que nem mais marginalizado, mas é mais submundo, digamos. Como que é a aceitação das funkeiras travestis ou trans, enfim, dentro desses territórios que historicamente é machista, né? E, enfim... Eu acho que... eu acho não, né? Do que eu vejo, né? Tem rolado muito bem essa discussão, né? Porque sempre foi mundos muito divididos e opostos, né? Então, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, mas quando mistura... Né? O exemplo que eu dei da música da Cussi, né? Com a MC Luana, né? Que é aqui de São Paulo, uma preta, e com as irmãs de pau, com a Isma e com a Vita. Ela falando disso, que as duas têm pau e a outra tem buceta, e as duas agora vão revezar para mamar um monte. Então, acho que tem coexistido muito bem. Mas eu acho que esse movimento começou de juntar MCs funkeiras travestis com cis, né? É um pouco da minha hipótese, eu posso estar errado. Mas eu acho que começou com a Ariel e a Glória Groove. Quando a Glória Groove lança o álbum dela Lady Leste. Sim. Eu acho que ali começou a misturar esses papéis de gênero no funk. Tá. Acho que eu sou Representatividade, péssimo, né? Eu sou péssimo, Cara, sou a Glória péssimo de Groove, nome. eu até comentei dia desses lá em casa que eu acho que a Glória Groove, ela mistura uma coisa de funk, de música, primeiro, com estética, de tudo, porque tudo nela é muito estético, é bonito, visual. Mesmo quando é desconfortável de ver, ainda assim é muito bonito, né? Sim. Porque é muito bem feito. Com essa coisa do ativismo, da luta, né? Porque nada que ela faz parece que é só comercial. Exato. Ela sempre faz algo com... Tem um propósito. Propósito. Eu acho isso muito incrível.
Sério, eu acho a Glória Groove, pra mim, hoje, é uma das melhores cantoras do Brasil, assim. Tanto voz mesmo, que eu acho que ela tem uma voz muito boa. Sim. Quanto com a música, o que ela fala, da letra da música, o barulho, o ritmo não, gente. É o ritmo, né? É o ritmo. É que eu não entendo de música É o também, ritmo. não sou especialista. Mas o ritmo, isso é agradável de ver, de ouvir. Eu gosto muito. Eu acho que muito incrível. sim, acho que ela tem aberto caminhos pra pensar gênero no funk, sabe? Sim. Acho que E gorda. Pensa, Exato. e ela é gorda, ela traz esse negócio da gordofobia, Estética, sabe? Da quebra da estética, que é uma outra coisa que eu falo, gente. A gente tem que parar de ficar inventando nome para as coisas. Sabe quando você falou que a gente tem que dar o nome correto? É aquilo de ficar falando, porque ela é fofinha, ela é fortinha. Não, ela é gorda. Eu fui casado com um gordo, eu sou namorado de um gordo. E quando eu falei que quando eu falei em inglês lá, que é o gordo é fat em inglês. Mas não se fala fat em inglês, você fala big. Big Isso. guys. Você não fala fat guys, porque soa horrível pra eles. Por quê? Porque pra eles o fat é algo tão estereotipado, tão ruim, que eles preferem inventar um nome e dizer que é grande. Só que o meu namorado mede 1,58 m, ele não é grande, ele é gordo. E ele é um gordo lindo. E ele poderia ser um magro lindo, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se apropriar dessas lutas e lutar contra mesmo. Ser gordo e falar sobre isso. E ela fala, ela expõe a Glória Groove. Ela se mostra dentro de roupas que expõem essa parte do corpo dela, que é muito importante para a luta dela. Eu acho ela muito foda, sério. Sim, com certeza. E aí, voltando na Glória Groove, né? A música que ela lança com o Ariel é importante, mas também quando ela faz um feat, quando o Cabelinho, MC Cabelinho, chama ela pra fazer um feat no álbum novo dele, que ele tá falando basicamente sobre o amor. Quando um cria de favela, um maloqueiro, né? Na visão, né, preconceituosa, um maloqueiro, um favelado, se apaixona. Funk também fala sobre amor. Funk também fala sobre afeto. Independente se é o afeto putaria, eu tô lá na cena sexual passando a rola em todo mundo ou dando o cu. A gente tá indo pra lugares bem profundos a discussão. Literalmente. Adoro. Literalmente. Ou até mesmo quando eu me apaixono por uma pessoa e tenho uma relação monogâmica. Então, acho que o funk... É isso, gente. Pra mim, o funk ele pode ser usado pra analisar o Brasil. Doa quem doer. Eu tenho falado muito isso. Então a Glória Groove também talvez venha a conquistar esse lugar mais mundial também de uma referência no funk, no Airbnb. Esqueci o nome do ritmo agora também. Enfim, no pop, né? Sobre essas questões todas. E dando espaço para a Pablo Vittar, né? Acho que a gente não pode esquecer dela. Lançou recentemente uma versão remix do álbum dela novo, né? Eu não sei o nome do álbum da Pablo Vittar. E ela só coloca nos remix artistas trans, pretos, LGBTs. E uma das músicas tem as Irmãs de Pau. Eu acho brilhante o que as Irmãs de Pau fazem, que elas cantam nessa música. Chegou Irmãs de Pau, ela tem pau e a Pablo também tem pau. Porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender a Pablo Vittar como um cara gay, cis e que faz drag. Acho que Pablo Vittar é mulher. É uma trans. Tem um meme que eu adoro. Uma trans ou mulher cis, né? A gente tá falando trans ou mulher como se fossem coisas E muito tem um diferentes. meme que eu adoro, assim, da Pablo Vittar. Eu acho que foi numa campanha do Ministério, inclusive. Da camisinha. Sim. Por que se ela não engravida? Sim. Entendeu? Então acho que as Irmãs de Pau acabam sendo um pouco didática com as pessoas, né? Sabe uma pessoa que a gente não pode esquecer de funk, que eu acho? Dani Bond. Com certeza. Maravilhosa, que a gente esqueceu de falar Dani dela. Bond, com certeza. Eu acho que a gente até meio que falou um pouco da Pablo, apesar de ela ser trans e ter falado muito da música, é porque ela canta menos funk, né? A música dela é mais pop, então por isso é que a gente citou as outras cantoras que são mais funk. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta. Uma pergunta. Trazendo para o campo do Colocação, né, que é o nosso projeto sobre gay and sex e que tem aí essa missão de falar um pouquinho sobre essa temática, né, tanto no centro da cidade quanto na periferia. Em especial lá na Zona Sul, Capão Redondo, Jardim Ângela, enfim. E aqui no centro. E aqui no centro. E no centro da cidade. Como que você acha que dialoga
essa prática, né, de gay sex dentro desse território, né, que também tem ali algum contexto de pegação, de putaria, de curtição ali, junto com essa questão das substâncias, né, de uso das substâncias, que pode ser que seja para o sexo especificamente, ou pode ser ali que consumiu por conta do rolê e aí acabou caindo ali no eixo sexo e continuou no consumo. Legal. Das coisas que eu tenho observado, né, sobre chemsex, é que, primeiro, esse nome está muito consolidado para quem é gay, para quem é HSH, né, para homens gays, cis, né? Isso está muito consolidado, as pessoas sabem. Tanto na periferia quanto no centro? Não, no centro. Isso Tá. eu vou chegar na periferia depois. Eu acho que isso está muito consolidado entre pessoas gays e cis, né? E brancos, né? Porque esse é o problema, esse é o recorte do chemsex, né? Pessoas mais brancas, mais cis, mais gays que usam substâncias. É um termo e uma prática, digamos que mais elitizada. E situada, né? A gente sabe qual é o problema, a gente sabe onde atuar, a gente sabe quais são as substâncias, mas há uma falta na política pública. Quando a gente coloca... Até de compreender essa prática, né? Exato. Que existe. E aí, quando a gente coloca para a periferia, esse nome não está claro. Esse nome não é chemsex mesmo. Não é chemsex. Eu acho que as pessoas nem entendem como chemsex. Basicamente, usei uma droga, trepei, aconteceu. Sim, é como pessoas... como uma menina trans que cresceu numa periferia e você pergunta, você é mulher trans ou travesti? Ela vai falar, não sei. Exato. Ou sou travesti. Ou ela não vai saber o que ela é, entendeu? Exatamente. Porque é um termo complexo. Mas, assim, quais os termos que a gente poderia usar numa comunicação, enfim, para a gente poder tentar acessar essas pessoas, para que elas pudessem ser contempladas, que elas conseguissem entender isso. Conseguem ser vistas, né? Tipo assim, vamos supor que uma pessoa que está assistindo a gente aqui, como é que ela entenderia se a gente falasse para ela sexo aditivado, um sexo com substância, um sexo com drogas, sexo e drogas? Eu acho que talvez usando duas palavras que são mais conhecidas, sexo e droga. Porque substância também eles não compreendem como drogas, né? Sim, Você fala que substância, remédio? Não entendi. Eu acho que, de novo, né? Observando as coisas que eu tenho visto, né? Dentro da perifa, a gente vai realmente... Precisa discutir mais sobre essas questões todas, mas aí a partir de contextos, né? Porque a gente fala do chemsex enquanto um contexto, enquanto um fenômeno cultural dentro da epidemia de HIV/AIDS. O chemsex acontece mais em gays, brancos, cis, lá. E as outras porções, né? Dessas populações que são afetadas pelo HIV, por exemplo, as travestis e trans que estão em prostituição. Foi o que o Pierre falou. Tô colocada, cheguei colocada já. Isso. Então, acho que, de repente, né, para as travestis e trans, vai ser colocação o nome para chemsex. E aí, se o cliente... O teu programa é sem conto, com camisinha. Mas se ele te oferecer 500 para você trepar sem camisinha e dar um tiro, você vai? Vou. Claro que eu vou. Até eu vou, não sou idiota. Sabe? mas eu não faço programa. Sério? Só tenho só meu OnlyFans. Que pena. Mas ele tem OnlyFans. Tem só OnlyFans, então dá pra... A gente já pode acessar ali alguns conteúdos. Mentira, não tenho não. Faça o seu OnlyFans no final. Mentira, não tenho não. Que pena. Então é isso. Então, para as travestis e trans vai ser esse lugar da colocação. Um contexto que eu fiquei abismado esses dias, né? Por conta, né, dessa inserção no É de Lei, na Cracolândia, as pessoas trocam sexo por droga. Ixi, tem um tempo já. Isso né? Exato. O Ministério já sabe disso há um tempo. Exato. Então, ali é chemsex, por exemplo? Sim. Se ele tiver... porque eles estão, na maior parte do tempo, sob o efeito da substância, né? Sim. Então teria que dar uma olhadinha, né? Se essa relação... Trocar sexo por drogas pode ser chemsex. E que drogas são essas que estão na Cracolândia, por exemplo? Será que é só o crack? E aí a gente tem que ver que, por exemplo, até se o Denafila, Tadalafila, pode ser considerado um sexo aditivado, Exatamente. Né? Porque ela pode interagir com outras drogas, né? Sexo Então a com gente colocação. precisa. Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que esse termo colocação, eu acho que ele se enquadra até nesse outro contexto de prática de chemsex. Eu acho que é por isso até que o nosso projeto se chama colocação, né? É por isso. Provavelmente. Até simplesmente por conta disso, porque é uma situação colocada. Então, tipo, você usou alguma substância que você ficou colocada e você tá praticando algo ali que vai te dar prazer, enfim, vai te tirar a inibição. E aí um outro lugar que eu acho importante também
é o diálogo com a juventude. Será que a juventude entende isso como chemsex? Se eu for lá pro fluxo e baile funk, a linguagem vai ser embrasar. Eu vou baforar meu lança, eu vou fumar meu beck, de repente eu posso dar um tiro. E o embrasar. Mas eu não fiz chemsex. Eu embrasei. Então eu acho que tem contextos diferentes que a gente precisa olhar para essas populações, né? O que a gente chama de chemsex? Porque assim, eu tenho certeza, essa certeza é a partir de revisão sistemática, de evidência científica. Todo mundo já fez chemsex uma vez na vida. Sim. Todo mundo usou sexo com Até alguma porque o droga. álcool é uma droga, né? Bebe, O álcool é uma transa. droga e é super utilizado socialmente Exatamente. em todos os espaços E de aceita, convivências. né? E aceita. Exatamente. Então, o que eu tenho pensado, né, a gente vai ter que ativar outras linguagens para falar de sexo e uso de drogas. Sexo aditivado, sexo no contexto... drogas no contexto sexual, pensar um nome mais entendível para todo mundo, né? Porque todo mundo já fez, independente se essa pessoa é LGBTQIAPN+. Pessoas héteros também fazem. A gente acho que é muito importante a redução de danos, né? Porque a RD vai olhar o contexto de vida de cada pessoa. Sim. E a partir daí eu vou construir a estratégia. Para chemsex entre gays, a gente já sabe qual é a estratégia. Oferecer os insumos, os kits de redução de danos, a seringa para caso a pessoa for injetar e preparar o serviço para essa resposta. E orientar ele a fazer o uso, né? Exatamente. Desse equipamento todo. Mas qual é a orientação que eu tenho para as travestis que fazem colocação, por exemplo? Qual é a orientação que eu tenho para jovens que estão no fluxo e baile funk, por exemplo? Ou qual é a orientação das pessoas que estão na Cracolândia, que trocam sexo por droga? Tá aí um trabalho que nós vamos ter que fazer no nosso colocação, hein? Exato. Exatamente. Então, acho que são outras respostas que tá para além disso. E aí, pensando Brasil, pensando periferia, vai ter que ser a questão racial. A gente vai ter que discutir racismo, né? Se num contexto que a gente vai, né, lá na festa X entregar a seringa, né, vai entregar o kit sniff, né, que é aquele kit para a pessoa cheirar, para não compartilhar o canudo. Se eu levar esse insumo na periferia, no baile funk, e tiver uma abordagem policial, esse jovem preto LGBT vai ser preso. Diferente do cara que está na festinha do centro. Sim. Então, acho que o chemsex coloca outras dimensões que a gente não parou para pensar ainda. E para mim é a questão racial. Porque foi isso que você falou no último videocast, né, com o Miro. Essa galera mais gay, mais cis, mais branca, consegue ter a consulta com o psiquiatra, consegue fazer o acompanhamento psicossocial e consegue ter um bom dealer, que vai vender uma boa droga. Na periferia... Que vai chegar na sua casa, né? Você não vai buscar. Que você pede. Chega lá na sua portaria. WhatsApp, você pede na sua E casa. na periferia isso não vai se dar muitas vezes. E na periferia isso não vai se dar. Então, acho que o chemsex... Até porque você tem que ir buscar, né? Exato. E é no contexto você desse tem processo... que fazer o famoso corre. Tem que fazer o corre. Você tem alguma pergunta para eu fazer a pergunta final? Porque eu sei que o Alan tem que sair. Você tem alguma pergunta? Posso fazer a final? Então vamos lá para a pergunta que eu queria tratar como tema aqui. Você acredita que o trabalho em bailes funk pode salvar jovens da AIDS? Você compreendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, eu tô pensando na resposta aqui. Você acredita, eu vou talvez incrementar um pouco mais. Você acredita que o trabalho... Quando eu falo AIDS, eu falo AIDS, não HIV, tá? Porque livrar as pessoas do HIV eu acho meio complexo. Mas livrar as pessoas da AIDS, do adoecimento, da morte. É uma pergunta difícil, né? Mas assim, o que eu penso, né, que esse vai ser o meu projeto de doutorado, né, investigar essa relação do funk com a saúde. Eu tenho muita certeza que sim. E não só da AIDS. Não só da AIDS. Pode salvar. Eu também não gosto de usar a palavra salvar porque parece que a gente a gente é o herói, né, que vai lá voar, né, com a capa do Superman e vai contribuir. Mas as ideias salvam, gato. Mas as aí... ideias salvam, elas salvam. É que eu acho, ideias que salvam. acho que não é que salvar, né? Eu acho que vai contribuir para que essa pessoa não morra de AIDS. Eu acho que é nesse contexto dessa contribuição, assim, das ações que podem contribuir para que isso não aconteça. O baile funk pode remodelar a nossa
o nosso papel enquanto SUS, enquanto Estado. E não vai ser só com a AIDS, né? Vai ser com o genocídio, vai ser com a criminalização, vai ser com acesso a serviços, vai ser com uma forma ou outra de implantar política pública. Porque o que esses jovens que estão em fluxo e baile funk estão fazendo é produzir um outro mundo, que a gente não sacou ainda. E que esse mundo não seja atravessado pelo racismo, pela misoginia, pela transfobia, pelo preconceito da pessoa ser pobre ou não. Então, com certeza, eu acho que ele já está salvando essas pessoas, né? Quando a gente vê histórias, por exemplo, da própria Corre Rua, que eu falei, do Jairo Malta, por exemplo, que é um repórter na Folha, que tem trabalhado os sons da perifa, de valorizar as músicas das periferias, já mostra isso, do quanto o funk salva vidas. Uhum. E se a gente pegar a trajetória de qualquer MC de funk, vai falar, o funk salvou minha vida. Sim. Então sim, com certeza, eu acho que é uma resposta política para as questões da sociedade. E a saúde tem papel fundamental, porque saúde, eu queria pelo menos deixar isso claro, que saúde não é só o acesso que eu tenho com o médico, o teste de HIV. Uhum. Saúde é uma relação social. Eu tenho que estar bem nas minhas relações. Saúde é eu poder ir numa exposição e me sentir bem. Eu ter acesso a uma comida boa e me sentir bem. Não é só essa dimensão biológica, né? A gente olha a saúde, minha glicemia tá ruim, o meu CD4 tá bom, minha saúde mental tá péssima. A saúde ela não pode ser medida por questões biológicas. Isso é um erro da gente fazer na leitura do SUS, né? Saúde é uma relação social. Saúde, né, é eu ter um quarto para mim para eu ficar sozinho. Saúde é eu poder realmente ir pro baile sem ter intervenção da polícia. É você conseguir pagar as suas contas. Exatamente. Então o funk tem essa potência econômica importante, né, de realmente valorizar a vida. Funk é uma forma de valorizar a vida e de produzir um outro mundo, né, que as feministas negras já estão produzindo, né, que a comunidade funkeira também mobiliza isso. Sim. Que é a partir do acesso. O que é, né, o acesso na vida das pessoas. Exato. Porque é isso, a partir do momento que você tem acesso, você tem muitas outras possibilidades de transformação, de vivência, de pertencimento, de locomoção, enfim. Meu querido, muito obrigado a você por dessa dedicação, desse tempo todo aqui com a gente, de se deslocar, chegar aqui até a gente. Quero saber se você quer falar alguma coisa pro pessoal que está assistindo a gente, finalizar a sua fala. Não, acho que é agradecer, acho que quem pôde assistir, acho que foi muito bom, eu gosto de fazer esses debates, eu acho que ajuda a gente a pensar de um outro modo, né, e sair dessa mesmice, né, do pensamento tão quadradinho, tão hegemônico, né, então acho que é isso, arte e cultura eu acho que tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com vida, e estou disponível aí para fazer mais ativações assim com o Beco da Mamada, com sem perreco. Precisamos ir no Beco da Mamada. Precisamos conhecer o Beco da Mamada. Fica lá em Paraisópolis. Paraisópolis, lá na Zona Sul. E você, amigo? Não, acho que é isso. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho das suas andanças e pesquisas por aí. É isso, amigo. Queria agradecer você, Alan, demais por ter vindo, tá? Mais uma vez te agradecer por estar ajudando a gente no Colocação, que está sendo uma ajuda muito importante, tá? Então, assim, por estar ajudando a atingir, acessar, né? Essas pessoas, não atingir, né? Mas acessar essas populações que estão mais vulneráveis do que a gente, através do nosso conhecimento, das nossas ações, a gente conseguir chegar e salvar, de fato, algumas pessoas que a gente pode salvar com informação, né? Pierre, muito obrigado a você, tá? Por Posso falar só mais uma coisinha? Claro. Eu acho que com certeza vocês vão ter que entrevistar as Irmãs de Pau. Eu acho que vai ser uma delícia. Eu acho que vai ser bem interessante se vocês puderem conversar com as Irmãs de Pau ou esses coletivos que eu citei, porque eu acho que podem trazer muita contribuição nesse multiverso. Desenrolar isso. Bora desenrolar essas conversas. Você que já tem contatinhos lá nas regiões, a gente pode conseguir pegar esses contatos. Eu adoro. Obrigado, então, Pierre, por estar aqui comigo, dividindo a mesa, né? Hoje eu sou o co-host dele, né? Obrigado a Fabiana, a Adriana, que está ali do outro lado, ao Lucas, que está aqui ajudando a gente com o equipamento de som. Obrigado ao Peter e a Andresa, o Peter do Ei Nerd, Peter Jordan, que é quem apoia o Multiverso já desde o surgimento e quem também empresta pra gente esse estúdio tão bacana aqui, o equipamento, o próprio Lucas, para poder ajudar a gente aqui a produzir esse conteúdo tão relevante para vocês. Queria pedir para vocês não esquecerem de
de seguir, né, esses canais onde está divulgado esse vídeo, assim como seguir também as redes sociais. Vou colocar a rede social do Alan aqui, se ele quiser, que compartilha, porque tem gente que é meio low profile, né, não gosta de compartilhar, do Pierre, de todo mundo, e do Multiverso, @Multiverso Instituto, assim como no www.institutomultiverso.org, e procurar lá dentro da parte de iniciativas o projeto Colocação, para você poder saber tanto informações sobre o próprio projeto, quanto sobre outras drogas, detalhes sobre drogas, interações que podem ajudar a evitar algum tipo de problema, ou mesmo que tire você da capacidade, da autonomia de tomar decisões seguras para manter a sua saúde sempre em dia. É isso aí, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.